mais um programa Feminina. Hoje vamos falar sobre um assunto que é elemento fundamental no casamento. Estou falando do vestido de noiva. Para isso, vamos conversar com a Adriana. Olá, Adriana. Tudo bom? Bem? Adriana, conta para quem está assistindo quais são as novidades de vestidos de noiva de 2010. As novidades agora para o ano de 2010 é muita renda, muito glamour, muito corpete, muito ilhós. As noivas estão inovando. Tudo que for novidade, tudo que for diferente, elas estão procurando agora para o ano de 2010. Muita flor no cabelo também, vai ser bem alta. Essa é a nova tendência agora para 2010. Os vestidos continuam mais românticos, delicados, ou também há quem aposta nos vestidos mais sensuais, com decotes ousados. Bom, então o tradicional acaba sendo o mais procurado ainda pelas noivas. Mas existem muitas noivas que buscam muita sensualidade, muito decote, muita coisa diferente. Mas tem que cuidar muito para não virar uma coisa muito vulgar. Tem que cuidar bastante dessa área do decote. Os vestidos coloridos, eles também são bastante usados? Não são tão usados quanto o branco, porque o branco ainda continua sendo também o tradicional. É o tradicional lá da época ainda, quando as noivas usavam o branco justamente por causa da virgindade, que era toda aquela coisa, ainda procuram muito branco, mas já tive muitas noivas que procuraram no azul, no vermelho, no violeta, já tive noivas que casaram com essa cor e fica bem glamuroso, fica muito bonito, cuidando bem do modelo do vestido que vai estar usando também. Há diferença nos vestidos para serem usados de dia ou de noite? Existe diferença sim. Durante a noite você pode estar usando muito glamour, muito brilho, muita renda, muita coisa diferente, muita cauda. A cauda pode ser bem grande, pode estar usando véu também. Já durante o dia, você pode estar usando uma coisa mais despojada, um vestido mais leve, uma coisa mais light, como se diz. Não pode estar usando muito brilho mesmo, porque já vai estar tendo o brilho do sol, então não precisa tanta coisa. Isso serve para quem vai estar casando no campo, para quem vai estar casando na praia também. É bem válido isso. Quais são os vestidos ideais para cada estação do ano? Um vestido ideal para a estação do ano não existe. O que existe é a noiva talvez estar trabalhando a decoração da estação do ano. Por exemplo, no verão usar uma coisa mais vibrante, no inverno usar bastante chocolate quente, um chazinho. Na recepção fica bem legal. Na primavera usar muita flor, é uma coisa que pede bastante. No outono, folhas secas, eu acho que fica uma coisa bem legal. Agora a noiva ela pode escolher o vestido que ela achar melhor. Existe um vestido ideal para as magrinhas ou também para aquelas nem tanto? Existe. E isso é fundamental. Na escolha do vestido, eu acho que as mais magrinhas elas têm que estar usando um vestidinho mais sequinho, uma coisa que deixa a pessoa um pouquinho mais alta. Porque se ela é muito magrinha, ela também não pode usar um vestido tão grande, tão volumoso, porque senão dá uma sensação de um bolo de aniversário, vamos melhor dizendo. E para as mais gordinhas, embora não pareça, mas aquele decote, o tomara que caia, acaba sendo o mais usado e fica mais bonito mesmo. Quais são os vestidos que combinam para as mulheres mais altas e para as mais baixinhas? As altas podem usar qualquer tipo de modelo, porque para elas fica bem. Elas podem estar usando muita cauda também. O que elas não podem usar é um sapato muito alto. Uma sandália também não fica legal. O que fica bem mesmo é trabalhar com um escarpão, né? As mais baixinhas, fica legal um vestido mais sequinho, que é aquele modelo mais reto. Porque se elas estiverem usando um vestido mais armado, elas vão dar a sensação de uma criança. Então é mais fácil elas estarem casando com um mais levezinho, um vestido mais sequinho, do que esses mais estilo princesa. Quais são os vestidos ideais para aquelas mulheres que têm bastante seio ou também para aquelas que têm pouco seio?
Existe. Para quem tem muito seio, deve optar por um vestido no frente única. Ele valoriza os seios e não deve optar pela parte de baixo no estilo princesa, porque senão vai dar a sensação de grande em cima e grande embaixo. Então optar por um frente única e uma parte mais lisa na parte de baixo. Já as que tem pouco seio, eu acho que pode usar qualquer tipo de decote. Elas podem estar usando um bojo, alguma coisa que valorize mais o seio, e um tomara que caia ainda acaba sendo também a melhor pedida para quem tem pouco seio também. Qual é o modelo ideal para aquelas mulheres que vão casar grávida? Antigamente, as mulheres grávidas acabavam escondendo a gravidez, usavam um vestido apertadinho, que era para ninguém saber que elas estavam grávidas. Hoje já não existe mais isso, então assim, as grávidas estão procurando um vestidinho mais com corte império, alguma coisa que seja até a cintura, que tenha mais caimento, um vestido leve, que a barriguinha fique à mostra, porque fica bem lindo mesmo uma grávida. Tá entrando na igreja, aparecendo a barriguinha, com aquele vestidinho bem esvoaçante. Se a noiva perder ou ganhar peso, o vestido pode ser ajustado? Pode. Se foi um vestido que ela já provou, gostou e perdeu peso, não tem problema, que a gente ajusta. Só o que não pode é uma noiva que usa um tamanho 40, querer vestir um 46. Aí perde toda a característica do vestido, porque todo bordado você vai apertar, ele vai ficar por dentro, então não vai estar aparecendo toda aquela parte bonita do vestido. Mas pode se fazer sim. Quando a noiva gostar de algum vestido, ela pode retirar ou acrescentar algum detalhe? Pode acrescentar alguma coisa sim. O que não pode é perder também a característica do vestido. Ela pode acrescentar alguma pedraria, ela pode retirar alguma alça ou pode acrescentar alguma alça. Isso não tem problema nenhum de acrescentar ou retirando o vestido. Para um casamento apenas no civil, pode ser usado qualquer tipo de vestido? Qualquer tipo não, eu acho que tem que ser um modelo elegante, uma coisa adequada à idade também, ao tipo físico da noiva. Ela deve usar alguma coisa leve, pode ser talvez até um vestido tubinho, que é bem usado e há muito tempo já ele é bem usado nessa área de casamento no civil. A cauda do vestido tem um tamanho ideal? Não tem um tamanho ideal. Eu acho que cada noiva sonha com o modelo e o estilo do vestido que quer casar. Se elas quiserem uma cauda de 2 metros, ela vai ter. Se ela quiser uma de 10 metros, ela vai ter. No dia do casamento, a noiva pode escolher o que ela imaginar e o que ela quiser. É ela que faz as regras do casamento. Todos os vestidos combinam com luvas? O único vestido que não fica legal com luva é o manga comprida. Ele não fica legal. O tomara que caia é o que mais valoriza a luva. Porque se você usar um vestido já com uma manguinha, pode ser leve, alguma coisa mais curtinha, até você pode estar usando uma luva curta. Mas o ideal ainda é usar a luva com o vestido tomara que caia. Em quais ocasiões os chapéus são bem-vindos? Num casamento ao meio-dia, num casamento ao campo, é muito bem-vindo e super elegante usar um chapéu. Tanto para a noiva quanto para as madrinhas também, fica uma coisa bem legal. Os véus ainda estão em alta? Não, caiu um pouco. Existe muita noiva ainda que procura o véu para estar usando no dia do casamento, mas muita noiva não usa mais. Elas acabam fazendo aqueles cabelos espetaculares, com muito brilho, muita coisa diferente, então o véu acabou ficando um pouquinho de lado. Como é que as noivas podem estar combinando o vestido com os acessórios? A noiva deve ver bem certinho o modelo do vestido que ela vai estar escolhendo. Por exemplo, se for um vestido muito bordado, a frente dele, fica elegante usar só um brinco e um bracelete, uma tiara no cabelo talvez, um cocar bem bonito. Agora, o que não pode é estar colocando muita coisa, por exemplo, um cordão de pescoço, um brinco, um bracelete e uma tiara extremamente brilhante, aí vai acabar parecendo mesmo um pinheirinho de Natal e não uma noiva. E a gente quer que seja um momento muito bonito para que ela não esqueça nunca. Então tem que optar e tem que saber bem direitinho o que ela vai estar usando nesse dia para não errar. Realmente, Adriana, todas as noivas precisam prestar bastante atenção em todos os detalhes do casamento e além de todos os detalhes que estão em volta dos vestidos de noiva. Vamos para um breve intervalo, voltamos em seguida.